Meninos, meninas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Resolvi gravar um vídeo para explicar a continuação do conteúdo de sociologia. A gente parou no presencial, a gente falou bastante de juízo de valor, falamos de senso comum e tínhamos programado um debate para sair um pouquinho do senso comum, mas os fatos da pandemia acabaram que não deixaram que a gente prosseguisse. Então eu vou falar um pouquinho de socialização, eu não vou fazer um vídeo muito extenso, para que vocês entendam. Eu postei na última atividade do Google Sala de Aula um vídeo pequeno do filme Náufrago, onde o personagem principal tem ele fica numa ilha deserta durante 4 anos devido a um acidente aéreo. E nessa ilha deserta ele passa a ter problemas de conseguir voltar para a sociedade. E como ele não tem nenhum tipo de contato e convívio, ele acaba encontrando uma bola que veio junto do acidente aéreo, da marca Wilson. Ele vai apelidar a bola de Wilson, vai desenhar um rosto na bola e vai passar a se comunicar com a bola. Eu pedi que vocês refletissem sobre isso. Teve alguma adesão? Pedi que vocês refletissem sobre isso. Porque o nosso próximo conteúdo é justamente a questão da socialização. Eu vou explicar o conceito, eu vou explicar o que é socialização, vou falar um pouquinho de socialização primária, e aí na semana que vem eu falo de socialização secundária e das outras socializações. Qual que é a importância do filme? O que a gente tem que refletir sobre o filme? Quando a gente pensa no filme, eu tento fazer com que vocês imaginem como seria a situação de vocês. Se vocês fossem um personagem, se vocês caíssem no mar, por exemplo, e caíssem em pleno uma ilha deserta e não tivesse comunicação com ninguém. E se tivesse duas opções. Uma, você sobrevive na ilha durante toda a sua vida, porque você conseguiu, que nem ele, conseguiu usar água de coco, ele consegue pegar água da chuva, e ele consegue, depois de um tempo, com alguma experiência, fazer o fogo e pescar o peixe. Então ele vai sobreviver. Então ele garante a sobrevivência e fica na ilha até seu falecimento, ou ele tenta, de qualquer forma, construir uma embarcação, que obviamente não vai ser tão segura, uma embarcação construída por uma pessoa só, e enfrenta o oceano, para tentar, de alguma forma, no meio do oceano, ser encontrado e voltar ao convívio da sociedade. É claro que o filme vai dar certo, ele vai acabar voltando para a sociedade. Mas se fosse vocês, qual seria a escolha? Você escolheria ficar e garantir a sobrevivência ou escolheria tentar voltar, mesmo sendo um risco enorme de você morrer? Mesmo quem pensou em ficar, eu acho que o ficar, a pessoa que pensou, ela pensou imediatamente com o receio da morte. Mas ninguém aguenta ficar 2, 3, 4 anos vivendo numa ilha deserta, sabendo que todos os seus entes queridos estão longe, estão achando que você morreu e você não convive com ninguém. Acho que nem compensa uma vida assim. Tanto que chega um determinado momento do filme que ele pensa na própria morte. Ele pensa em se matar. Ele chega a subir, fazer a corda, mas não se mata. Por quê? Esquecendo a parte biológica das necessidades naturais, que a gente falou na primeira aula de sociologia, a grande necessidade do ser humano, no contexto sociológico, é de socializar. O que é socializar? É de se relacionar, é de ter contato com outros seres humanos. A gente precisa conviver entre si. A convivência entre nós, seres humanos, ela é essencial para a gente, para a nossa formação enquanto pessoa. E é nessa socialização que a gente vai se construindo, aos poucos, a nossa vida. Você imagina se você nascesse, vivesse numa selva, vivesse junto dos animais desde a sua primeira infância. O quanto diferente você não seria. Então, nós somos o que somos devido à socialização que a gente vai encontrando na sociedade. Então, socialização são os contatos sociais. É o convívio que a gente vai tendo com as pessoas. E dessa maneira a gente vai se formando enquanto pessoa e ser humano. E essa socialização, ela é eterna. Ela passa por um processo desde a primeira infância, desde o nascimento, até nosso falecimento. Tem quem ache que não se transforma. Tem gente que com 40, 50 anos acha que está pronto, ninguém muda ele, ninguém muda opinião. Essa pessoa, infelizmente, é uma pessoa que parou no tempo. As pessoas vão se mudando e vão se transformando ao longo do tempo, e isso é um processo relacionado à socialização. Todo mundo que a gente encontra na nossa vida, tudo que a gente aprende, ou toda a dor que a gente passa, vai nos trazer alguma modificação que tem relação com esse processo de socialização. Então, o filme que eu refleti tem muita relação com a socialização. Por que ele conversa com uma bola? Nós aqui,
Não precisamos conversar com uma bola. Mas tem quem converse com planta, tem quem converse com cachorro. E essa necessidade de contato, de conversa com o ser humano, ela é muito latente. É interessante que agora, nesse período de quarentena, pessoas que estão vivendo completamente isoladas, que nunca viviam, porque estão no grupo de risco e não podem conviver com seus netos, com seus filhos, estão sentindo a dificuldade de viver sozinho. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe que se queixa que às vezes ela fica 3 dias sem conversar, sem ouvir o som da própria voz. Porque, por vezes, é muito corrido, a gente não consegue se falar todo dia, então fica difícil. Porque a pessoa passa a não conviver com os outros. Isso gera um problema muito grande no sentido psicológico, inclusive, que esse é um dos temas a se discutir na pandemia, que são os problemas causados pelos problemas psicológicos. Agora vamos começar, né? Então, assim, socialização a gente entendeu o que é, agora eu vou para o ponto seguinte. Quando falamos em socialização, a gente tem que imaginar o seguinte: como ela começa? Qual o primeiro lugar na nossa história, na nossa vida, que a gente começa a conviver com as pessoas e aprender ao conviver com as pessoas, aprender regras e princípios da sociedade? O que vocês acham? Qual o primeiro convívio que a gente tem enquanto criança, enquanto ser humano? Que é a nossa socialização primária. É a família. Socialização primária é a família. O primeiro lugar onde a gente vai passar a conviver com as pessoas vai ser dentro da nossa família. E aí eu não vou entrar no conceito de família. Se fosse em sala de aula, a gente fazia um contexto de família mais tradicional, família moderna, novo conceito de família. A gente pode abordar famílias tradicionais, mas podemos abordar famílias homossexuais, poliamor, criação só pelo pai, só pela mãe, pela avó, pelo tio. Tudo isso constitui uma família. Tem quem more com pai, com mãe, com tia. Tudo isso constitui uma família. E é na família que a gente vai aprender as primeiras regras e normas. É a criança que vai engatinhar e vai querer colocar o dedo na tomada e vai vir o primeiro não. Não pode. Você não pode fazer isso. É o pai e a mãe que vai ensinar aos poucos como a criança deve agir, o que ela pode e o que ela não pode fazer, quais são os limites de uma criança, quais são os limites de um ser humano na sociedade. Porque, por instinto, a criança vai fazer o que ela deseja. Ela não tem ainda essa ideia daquilo que pode ou não pode ser feito. Ela vai agir da maneira como lhe convém. Se ela quer fazer aquilo, ela vai fazer. Quem vai ensinar os limites e as regras, de certa forma repressiva, é a família. Claro que essa forma de ensinar são variadas. Existe a forma pedagógica, que é o ensinar saudável. A criança precisa do não, precisa entender o que pode ou não pode fazer. E existe a forma meio arcaica, atrasada, que não se usa mais, que é a violência. Que é bater, que é, em casos mais graves, espancar, xingar, né? Que acaba não educando, acaba só reprimindo, gerando medo. Existe uma diferença grande entre medo e respeito. Então a socialização primária ela é muito importante na formação e na construção daquilo que a gente vai se formar. E para mim é muito claro. Eu dou aula há 11 anos e os alunos que eu tenho, a personalidade dos alunos que eu acabo avaliando durante esses 11 anos está muito relacionado com aquilo que apresenta na socialização primária. Alunos com maior problema de comportamento, com dificuldade de dar e receber afeto, foram alunos que tiveram problemas no processo de socialização primária. Os alunos com mais... Eu não estou falando de conhecimento, de inteligência e de conteúdo, estou falando de trato, de relacionamento. Os alunos com mais facilidade de relacionamento são, em geral, os alunos que tiveram uma socialização primária mais fácil. E essa socialização primária fizeram deles pessoas de convívio social e de trato social mais fácil. Tudo bem? É isso. No meu primeiro vídeo eu paro por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês dão um retorno lá no Google Sala de Aula. Um abraço a todos e a todas.